Olá, bem-vindo ao canal Planta em Pot. Eu sou Roberto Tacani. Criamos esse canal para passar informações sobre o cultivo de plantas em vaso de uma forma técnica, mas de fácil compreensão. E também o canal tem o objetivo de ajudar as instituições de caridade filantrópicas que muito precisa da nossa ajuda. Hoje eu dedico o vídeo para a Fraternidade Toca do Assis. Ajude você também. E também peço a sua colaboração com o nosso canal. Tá? Clique no joinha, tá? Dê o seu like e inscreva-se no canal. Hoje vamos falar da babosa, uma planta que vocês deveriam ter na sua casa, uma planta suculenta. Esse vídeo foi solicitado por várias pessoas, né, que colecionam babosa principalmente, né? Plantas suculentas, mas babosa principalmente. Então a gente vai falar alguns detalhes sobre essa espécie e alguns detalhes bem interessantes. Fique até o final do vídeo que tem muita coisa interessante. As babosas, elas são do gênero Aloe. Okay? Então os mais conhecidos é o Aloe Vera, mas eu vou passar aqui uns slides de muitos tipos de aloes, tá certo? Muito bonito, muito interessante. Vocês viram aí algumas espécies e variedades de aloe, certo? Muito interessante, muito bonito, né? Existem mais de 550 espécies de aloe. E isso, cruzando-se entre elas, hoje deve existir muito mais do que 4 mil variedades de aloe. No Brasil ainda não é muito comum isso, mas a cada dia que a gente visita os gardens, né, a gente está vendo um número crescente de variedades sendo disponível. E é muito fácil o cultivo, a gente vai comentar aqui. São plantas originárias do norte da África, tá? Nas regiões mais áridas desta região. Então são plantas bem resistentes à falta de água, né? Deficiência hídrica. Então elas são consideradas também como planta suculenta e plantas can. Sobrevivem a condições bastante adversas. As variedades de aloe mais conhecidas, como a aloe vera, são plantas que exigem sol pleno, tá certo? Então elas têm que ser cultivadas na área da sua casa que tenha maior insolação. Aproveito esse intervalinho para apresentar o meu livro, tá? Cultivo técnico de plantas suculentas, da minha autoria e de mais 2 colegas, tá certo? Esse livro tem 10 capítulos, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês o capítulo de substrato, tá certo? Normalmente, a aloe, principalmente a aloe vera, é cultivado com finalidades farmacêuticas, medicinais. Não vou comentar nada disso, tá? Porque infelizmente não é da minha área. Eu não sou farmacêutico, muito menos médico, né? Eu sou agrônomo, tá? Então a gente vai falar com relação ao cultivo e principalmente o lado ornamental dessas plantas, né? O lado paisagístico dessa planta. A grande maioria de vocês conhece a babosa, né? Então é uma planta extremamente rústica, tá? Ela vai muito bem quando a pessoa não trata muito ela, né? Então ela vai sozinho, né? Porque elas são plantas can, né? Elas são originárias, como eu já falei, né? Das regiões muito áridas, né? E da África. Então elas vão muito bem. A única forma de você praticamente perder essa planta é você encharcando demais o seu substrato, tá certo? Então a gente vai começar aqui falando de alguns cuidados com seu cultivo. Então vamos falar um pouquinho da rega e do substrato, tá certo? Olha, o ideal para a maioria
das plantas desse gênero Aloe, elas necessitam de umidade para o seu crescimento, mas não o encharcamento, tá certo? A única forma que eu vi essas plantas de morrerem, tá, praticamente apodrecido, né, foi com relação a encharcamento, tá certo? Excesso de água. De resto, tá, interessante é que o seu substrato possa estar úmido, mas substrato que tenha bastante porosidade, tá certo? Então, a grande maioria do substrato que a gente já comentou aqui tem porosidade. Vocês podem utilizar até aquelas que a capacidade de retenção de água tá elevada. Eu tenho visto algumas pessoas recomendando principalmente areia, né, como substrato base para a babosa. Não há necessidade de ser só areia, tá certo? Você pode sim fazer uma mistura, como eu já comentei aqui. Se vocês puderem ver o meu playlist de substrato, elas vão muito bem, tá, com substrato com capacidade de retenção elevada, desde que tenha a sua porosidade. Com relação à sua adubação, tá, eu sei que muita gente nunca aplica nada, né? Mas se vocês aplicarem, vocês vão ter resultado. Nós utilizamos basicamente o coach quando em pesquisa ou o bocashi, mas adubos orgânicos também são bem-vindos, desde que não sejam extremamente salinos, tá certo? A salinidade em excesso parece ter relacionado à queima de ponta dessas espécies. Eu vou passando essas informações com o passar dos vídeos, tá certo? Vocês precisam assistir o vídeo que a gente for postando, tá, nesse canal. Com relação à sua propagação, produção de mudas, existem também existem também 3 fatores, né? Vocês podem, na verdade, utilizar sementes, tá certo? É um pouco mais raro de você encontrar essas sementes, mas em algumas situações vocês conseguem obter as sementes. E depois você pode fazer por destaque das folhas, em alguns casos, tá? Algumas espécies você consegue fazer isso, e principalmente, tá, a divisão, tá, dos brotos laterais que elas acabam emitindo. É uma propagação demorada, por isso vocês não vão encontrar com muita facilidade essas espécies no mercado. Vocês viram que é muito simples e muito fácil o cultivo dessas espécies. Vocês deveriam ter essa espécie, que, além de ser aloe, né, elas têm o seu lado ornamental também, e todo mundo vai conseguir, né, conduzir essas plantas, tá, nas condições das suas casas, tá certo? Como essa pergunta, né, é sobre as babosas, mini babosas, eu peço a vocês sugestões e perguntas sobre o cultivo de plantas em vaso que você esteja tendo, tá, na sua casa, na sua residência, tá certo? A informação que eu passo aqui são informações um pouco mais técnicas, né? Mas eu tenho certeza que pode ajudar vocês, tá? E não cultive essas plantas em vasos baixos, tá certo? Cultive essas espécies em vasos um pouco mais altos, tá? Para que ela não tenha a retenção de água, conforme eu falei aqui num vídeo sobre capacidade de retenção de água e porosidade, tá? Peço a sua colaboração para esta entidade desse projeto Fraternidade Toca dos Assis, dos franciscanos, que eles ajudam muitas pessoas em todo o mundo, principalmente aqui na América Latina, tá? Ajude com alimentos, roupas, fraldas geriátricas, com o que vocês puderem. E peço também a sua colaboração para com o canal, tá? Dê o seu joinha, né? Clique no joinha, tá? Inscreva-se, tá? Isso ajuda muito o nosso canal. Agradeço e espero você no próximo vídeo. Um grande abraço.